Então eu vou dar um exemplo aqui de como foi feito a declaração aqui de algumas coisas do Design System do Zig, né? Como é que estão algumas coisas. Esse aqui é o do PDV, por exemplo. O PDV é o ponto de vendas do Zig, é o celular que todo garçom, todo staff da casa ou do evento usa para interagir com os cartões do Zig, né? Depois, se alguém tiver dúvidas sobre o que é o Zig, etc., é só ir perguntando aí que a gente vai tirando as dúvidas. Mas basicamente aqui, o que é o Design Token? É o ponto mais indivisível do Design System. O que é, então, é como se fosse o átomo da matéria, é o Design Token do Design System, sacou? Então, coisas que você não consegue dividir, por exemplo, borda, cor, espaçamento, que é de fato a micropartícula da coisa. Então, se você perceber aqui na coisa de cores, tá tudo declarado aqui. Então, todo Design Token tem um nome e tem um valor. Então, na parte de cores aqui do handoff que foi feito, você tem aqui sempre em rosa aqui o nome do token, e aqui embaixo você vai ter o valor dele, né? É, então você vai ver que você tem várias escalas aqui. O Zig é um projeto cheio de cor. Não sei o quanto isso é bom ou quanto isso é ruim, mas o PDV é uma paleta meio grande mesmo. A gente tem as bordas, a gente tem as shadows, a gente tem radius, opacidade, espaçamento aqui. Inclusive, esse aqui é um ponto importante, porque é isso aqui que vai fazer com que o dev consiga se manter no grid certinho, né? E aí, beleza. Esses são os design tokens do PDV, beleza? E aí eu vou entrar agora no que é de fato o Theo, né? Que é a ferramenta que a gente vai falar mais hoje. O Theo, ele é uma abstração, ele é um projeto da Salesforce, que ele basicamente é uma abstração para ajudar você a manter e fazer o handoff desses tokens. Então imagina que geralmente quem controla essa parte aqui do Figma, né, quem faz esses handoffs aqui, desenha essas coisinhas todas aqui, é o designer. O dev ele não tem a capacidade geralmente de meter mão diretamente nisso daqui, né? Então o Theo ele vai meio que fazer uma interface disso. Então já apresentei o que é ele, eu vou mostrar agora como é ele de fato na prática. Deixa eu fechar tudo aqui, só para vocês terem ideia. Ele é código, no fim das contas, tá? Para quem é dev aí, ele é uma biblioteca JavaScript, então você instala mesmo um projeto no NPM, dá um npm i lá, Theo, e vai estar instalado. E aí, basicamente, o que você precisa fazer é o seguinte, você vai declarar todos os seus tokens, e aí a ideia é que você possa declarar aqui todos os seus tokens, e isso consegue fazer com que o designer, de uma forma tão fácil, em que o designer consiga aqui controlar todos os seus tokens, e o dev usa essa ferramenta para gerar todos as tipagens e as coisas que ele precisa de size, de XML de Android, de iOS, para já colocar no projeto. Então, um trabalho que é muito bom. Por exemplo, agora mesmo que a gente vai ter que tombar o PDV para ser compliant com o Design System, o que eu vou fazer? Eu vou gerar todos esses tokens aqui, pegar os arquivos que o Theo me gerou, colocar no meu projeto e vai quebrar o meu projeto inteiro. Por quê? Porque a gente está usando os tokens, os nomes de cor, nome de espaçamento, tudo errado. Então, quando eu colocar isso no projeto, vai quebrar tudo e eu vou ter que sair corrigindo. E aí eu vou garantir que meu projeto está todo compliantzinho com o meu design system. Então, a gente tem duas formas aqui de declarar as coisas. Uma é JSON e a outra é YAML, né? Então, são duas sintaxes diferentes para declarar os tokens. Eu escolhi o YAML porque eu acho que é mais simples para os designers entenderem, né? Por exemplo, aqui eu vou mostrar o YAML das cores do Zig. O YAML é uma linguagem de notação que ele basicamente vai ser por indentação. Então, propriedades. Tudo que for propriedade, ele vai estar aqui um tabzinho a mais para dentro, né? Um espaçamento aqui para dentro. Aí você declara qual é esse tab, o valor aqui dentro e tal. Então, eu peguei o que foi feito aqui nesse arquivo. Peguei todas as cores que tinham sido declaradas aqui e joguei para lá, com seus respectivos valores. Beleza? E aqui eu declaro só o escopo, então quero dizer que todas essas cores aqui elas valem globalmente mesmo, e é do tipo cor da categoria cor. Vocês vão entender um pouco mais desse tipo e da categoria daqui a pouco. Então eu peguei, fiz esse mesmo processo aqui com todos os tokens. Tamanho de fonte, opacidade, espaçamento, e aí tem vários tipos de espaçamentos, né? Espaçamento de stack, squish, inset, inline, essa é uma linguagem mais de layout mesmo, de UI. Mas está tudo declarado exatamente como foi declarado aqui. E aí, a mágica acontece quando eu de fato consigo gerar código
através disso que foi declarado nesses YAMLs, que com uma linguagem fácil, é uma coisa que tanto dev quanto designer podem meter mão ali, que os dois vão se entender muito bem. E aí, o que acontece aqui? A gente vai para a parte que de fato começa a questão do Theo mesmo, onde é que o Theo entra para brilhar. O Theo, ele tem um CLI, que é esse CLI? É um programa sem ferramenta gráfica, né, que você faz no terminal mesmo, linha de código, tipo esse daqui de baixo, que eu estou usando aqui. Isso aqui é o terminal. E eu consigo rodar comandos por esse programa através desse terminal e ele vai me gerar o código que eu preciso. Então aqui, por exemplo, eu já montei aqui 2 scripts, que é o Android e o Web. Então quando eu quero rodar aqui para ele me gerar o código para o Android, para colocar no meu projeto Android, eu vou gerar aqui, chamar Theo, dizer qual é o arquivo raiz. Se você perceber aqui, eu estou chamando o app.yaml, que é esse arquivo daqui, ó. O que ele faz no final das contas? Ele só importa todos os outros arquivos que eu de fato declarei os tokens. Então, eu declaro todos os tokens nos arquivos separadinhos aqui por contexto. Quando eu chego aqui no app, eu importo tudo. E aí, na hora de gerar, eu aponto para ele. E aí, eu boto menos transform, que é um argumento para esse programa. E eu quero transformar para quê? Para Android. Beleza, em que formato? No formato do XML, que é o formato que o Android nativo aceita. Diga aí. A gente não tá conseguindo ver direito. Ô, gente, por favor, me interrompam. Obrigadão, valeu. Me interrompam sempre que quiserem fazer pergunta ou qualquer coisa do gênero, beleza? Tô conseguindo enxergar agora? Tá melhor? Sim, tá sim. Obrigado. Boa. Então aqui basicamente está falando, pega esse arquivo aqui que importa todos os meus tokens, transforma ele para a plataforma Android e eu quero que você externe ele no formato XML. E coloque todo esse output aqui nesse arquivo. E aí, além disso, eu quero que você também pegue esse arquivo aqui, que são o arquivo das cores, transforme ele para a plataforma Android e gere no formato XML. Eu também quero que você jogue nesse arquivo aqui o output que você gerar para mim. Mesma coisa que eu faço com a web, só que com a web eu vou querer, ao invés de XML, eu vou passar aqui que eu quero que ele transforme para web e não para Android, porque são plataformas diferentes, e no formato SCSS, que é o formato de arquivo de estilização da web, né? Tem outros, mas o que o Theo dá suporte é esse. Então, vou gerar aqui para esse arquivo e vou gerar as cores também para esse arquivo também daqui, colors.css. Então, é basicamente isso. Num projeto que já está montado assim, que eu pulei uma parte aqui dos npm-z's, npm-init, que é uma parte mais de dev mesmo, que é mais comum, a gente já vai estar pronto para gerar código. Então, deixa eu deletar aqui o código que já está gerado, que aí a gente vai ver eles aparecendo aqui como deveria ser. Então tá aqui. Aí eu vou simplesmente abrir meu terminal aqui. Assim que ele carregar, npm run Android. Rodou. Quando eu abrir aqui meu arquivo Android, ele vai estar todo preenchido. Com todos os valores que eu coloquei lá no meu arquivo de cores. Então, por exemplo, primary light. FF é 1, blá blá blá. Cadê aqui o Figma? Se eu vier aqui no primary light, é 1 FA-FE, que é a parte sem o alfa aqui da cor, né? É exatamente o gerado. Então ele basicamente gerou todos os meus tokens aqui para mim. Aí o que eu mais acho interessante, deixa eu rodar aqui da web também para vocês verem como ele gera no size. Ele vai gerar aqui todas as variáveis com as cores RGB, etc. Igualzinho, só que para plataforma diferente, ele também gera para iOS. Os tamanhos também aqui, todos declarados. Tá em DP aqui, isso aqui é porque eu declarei em DP nos Gmails, tá? Mas quando for fazer o do web, você não vai declarar em DP, e aí ele vai ficar certo. Eu tô fazendo isso aqui só como exemplo, aí acabou ficando assim, beleza? Mas beleza, então qual é a grande vantagem que eu acho disso aqui? Vamos supor que um dia surja um novo token porque um componente novo precisou de alguma coisa. Ou então um dia o Zig mudou a marca dele e para ficar, vai mudar a paleta para ficar mais, manter a arte, né, com a marca e queira mudar isso daqui. Eu não preciso que o designer ande no Slack nem nada do gênero, eu só preciso que ele venha aqui no arquivo de cores, ele mude o que ele precisa mudar aqui, que ele quiser, e fala assim, Daniel, mudei token, a versão é essa, gere aí para você, eu vou lá no meu projeto Android, gero,
coloco o arquivo onde eu tenho que colocar, ou posso até fazer um script para fazer isso automaticamente para mim, e já vai estar tudo certo. Então, é muito mais fácil a gente ter o controle e garantir a estabilidade dos tokens do design system dentro do projeto quando ele é gerado automaticamente, enquanto o designer tem acesso ao controle disso dentro do projeto do código, né? Que quem mais entende de fato do que tem que ser das cores, etc., é quem definiu ela, que é o designer, e o designer agora vai digitar especificamente o que vai estar no código. Então, é menos uma merda para nós devs fazermos, né? Menos um erro que a gente pode cometer, porque está tudo sob controle. Então, basicamente assim, é isso. Eu poderia aqui dar algumas ideias de como usar isso, etc. A ideia que a gente tem no Zig é transformar isso aqui como um subrepositório do PDV, por exemplo, e aí a gente consegue fazer um script para pegar as versões mais novas e atualizar automaticamente no projeto as coisas que têm que ser atualizadas, mas hoje ele está separado aqui, ele está num projeto do Git da Cubus. Deixa eu achar ele aqui que eu mostro para vocês. Acho que é Zig YC ou alguma coisa assim. Não, calma. ZigPay. Zig YC. Então ele está separado e a ideia é que eu transforme isso em um subrepositório. Também vai ter a parte aqui da web, também vai ter a parte aqui do nosso aplicativo do cliente final. Então hoje só tem a parte do Android aqui, mas vai ter a iOS, vai ter a web, etc., com cada um com seus tokens, né? Porque como eu mostrei no começo, isso aqui é o handoff dos tokens só do PDV. Mas a gente também tem os handoffs do dashboard, por exemplo. Deixa eu ver aqui se eu acho ele fácil. Tem o do app user, por exemplo, que são tokens diferentes. As cores são diferentes, os espaçamentos podem ser diferentes, as opacidades. Então, cada projetinho vai ter os seus tokens para estilizar a cara do projeto. E aí a gente garante uma estabilidade bem melhor entre a UI que está desenhada na tela e entre o que está de fato implementado no código, né? Então, o que eu queria mostrar hoje era basicamente isso daí. E aí levantar perguntas aí, se quiserem perguntar como é que a gente está fazendo alguma coisa de design system no Zig. Bruna está aqui também, Bruna está envolvida no processo, ela pode responder. Se quiser perguntar como é que a gente está fazendo alguma coisa, essa é a hora. Ô Dan, eu Diga vi aí. que o arquivo de cores ele foi gerado tudo em caps lock. Você tem como ajustar isso. Tem como ajustar isso. Tem a documentação aqui que eu não cheguei a fazer isso ainda. Como a gente não está usando ainda o output do Theo, mas ele tem um transformation aqui que você consegue pegar o output. É porque eu não lembro em qual parte da documentação que tem isso, velho. Posso procurar aqui, mas eu já vi isso. Eu também me incomodei e queria resolver. Mas você consegue, pela transformação, pegar, antes dele gerar de fato o nome real, botar, chamar o to lowercase do JavaScript e aí ele vai gerar como lowercase tudo, sacou? Ah, show. Eu só não fiz ainda, mas tem em algum lugar aqui. Basicamente, em vez de uppercase, você vai chamar o to lowercase. Mas é isso. Mais alguém? Foi uma pergunta? Outra dúvida é qual é a vantagem de escrever em YML ao invés de o designer escrever direto no XML do que está no Android? Então, o Theo ele faz interface com várias plataformas, né? Então não é só Android. Tem o XML do Android, mas o iOS ele vai ser um arquivo Swift ou uma coisa, o PInfo, né? Ou a web vai ser o CSS, o SCSS. Então, o Theo ele gera ou a partir de um JSON ou a partir de um YAML, né? Eu escolhi o YAML para o Zig porque me pareceu mais simples para o designer entender. Não tem aquela tanta regrinha que nem a sintaxe do JSON, né? Me parece uma coisa mais natural para a galera de design mesmo, que não tem tanto contato com código. Entendi. Mas por ser multiplataforma mesmo. Você gerar um único código base que seria o YML e poder usar em todas as plataformas do Zig. Exato. A ideia é justamente essa. Cada projeto aqui vai ter o seu, vai ter Android, vai ter web, vai ter B2C, por exemplo. E aí o designer pode vir aqui mudar o que ele precisar. A gente vai ter tudo muito bem documentado.
a gente pode gerar um HTML aqui para fazer a documentação dos tokens e etc. Inclusive, o Theo faz isso. O Theo tem um plugin com o Gulp. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem um plugin com o Gulp aqui em que ele gera um site de fato. Acho que ele não mostra aqui o site, não. Acho que não. Mas ele gera um site de fato, um HTML, mostrando toda a documentação dos seus tokens que você está gerando, sacou? Então você tem uma governança muito melhor dos tokens declarados no seu design system. E fica mais fácil também de a gente não errar, né? Ok, massa. Tem outras ferramentas também, gente. Tem, além do Theo, tem um da Amazon também. Acho que foi até a Zusa que me mandou esses dias. Depois eu mando lá no canal. Falei, Rafael. Dan, eu tenho uma dúvida. Por que quando se fala em design tokens, sempre está relacionado a design system e não style guide também? Cara, boa pergunta. Eu não sei responder ela, não. Algum designer sabe responder aí? Eu sei que o design system parte aí para projetos maiores, né, que precisam de mais detalhamento, enfim. Mas se utilizasse num style guide também seria um caminho legal? Eu acho que seria, mas eu na visão dev, tá? Eu consigo enxergar um trabalho muito maior de componentização, de fazer componentes visuais mesmo, num design system do que num style guide. No style guide ele é mais voltado a documentar cores, a documentar padrões, etc. E o design system, na minha visão aqui de dev, ele faz muito mais componentes. Então imagina que aqui, por exemplo, a gente declara nossos base components, então a gente tem aqui toda a declaração dos botões, etc., que vai usar daqueles tokens. Então essa cor aqui, ela é um token que está declarado aqui no meu design token, sacou? E aí quando eu for fazer os componentes de fato, meus componentes vão usar vários outros base components, sacou? Então vai criando uma hierarquia aí de coisas que aí fica mais fácil e é mais usado, na minha visão, no design system do que no style guide, sacou? Eu acho que por isso talvez as pessoas falem mais de design token no design system. Na visão dev aqui, eu não tenho certeza se é por isso na visão design, mas para mim seria isso aí. Beleza. Tipo assim, eu também não sou super sabido no design system, viu? Mas até onde eu sei, o design system tem muito essa carga de é um documento que é para dev, para designers, e que trabalha muito bem o handoff, enquanto o Style Guide, a função dele é mais uma documentação de estilo para UI, sabe? Tipo assim. Então, a ideia é que o Design System seja realmente algo vivo e estritamente ligado ao código, enquanto o Style Guide não. Exato. O Design System ele só funciona se aqueles componentes que estão desenhados aqui, por exemplo, esse card aqui, ele tiver implementado de fato, usando toda essa questão de tokens e de base components no código, sacou? Porque deixa as coisas mais escaláveis. Então, acaba que quando você tem um design system bem maduro, acaba que as coisas viram um pouco mais de brincadeira de quebra-cabeça, né? Você vai pegando pecinhas e montando o seu fluxo, montando sua UI, sacou? E aí o dev já vai ter os componentes prontos, ele não vai precisar escrever tanto código, porque já vai ter o componente lá para ele usar, ele só vai passar as coisinhas para ficar da forma que ele quer, né? Vai dizer quais são os tokens que aquele componente vai usar. E o designer também, quando ele for montar o fluxo, ele vai pegando os componentes para montar outros, se precisar, ou enfim, se já tiver o componente pronto, ele só pega e usa. Então dá mais velocidade para o time, ele dá mais, fica mais, eu esqueci a palavra, ele mantém a concordância, né, entre os componentes. Consistência, não sei. Consistência, essa é a palavra, perfeito. Entre os componentes do sistema. No Zig, no PDV mesmo, hoje a gente tem esse problema. A gente tem botões que são degradê do vermelho para o preto e botões que são ghost buttons com o frame azul, sacou? Tem umas paradas completamente despadronizadas, assim. E aí o design system vai matar isso tudo e vai forçar com que a gente padronize. É da idade dos botões deles. É verdade, você já viu, você sabe o que é. Oh, meu Deus. Mas acontece todo projeto, é foda isso. É verdade. Eu ia fazer uma pergunta, tipo, vai, irmão aqui, tipo, eu não tenho uma dúvida, Dan, como é que funciona para implementar isso, sabe? Que momento é que meio que liga essa chave e começa a trocar as coisas de uma forma que
nada desmorone, assim. Sim. Geralmente, quando você fala assim de migrações e de refatorações no mundo de dev, você tem duas abordagens. Uma bateu, virou mesmo. Você vira de vez, e que geralmente é a abordagem que dá mais problema, é a abordagem que é mais problemática, mas que às vezes é necessária porque precisa, porque tem algum componente ali que não tem como ser compatível com versões antigas, tem que virar de vez mesmo, enfim. Ou você faz de forma gradativa, que a gente chama de estrangulamento, né? Você mapeia o que você vai precisar mudar, e você vai colocando aquilo ali ordenada, como se fosse em sprints mesmo, por exemplo, e lançando e garantindo a estabilidade da coisa, e aí você vai migrando aos poucos até que você chega no ponto final, que é o momento que você migrou. E aí, basicamente, a gestão de um projeto, a equipe do projeto é que decide como é que vai ser feito isso, né? Tanto quando for estrangulamento, quais os passos, quais as divisões desses passos, quanto quando for bater ou virou, que também como é que vai ser feito isso, né? Vai virar quando, vai virar como, de madrugada, de dia, porque essas coisas são importantes. Né? E aí, mas assim, geralmente a galera prefere estrangulamento, né? Menos chance de dar merda pesada. Na questão do Zig, como a gente tem alguns produtos grandes e outros menores, por exemplo, nosso aplicativo do usuário é um aplicativo que é relativamente pequeno. Então, para a gente migrar ele de vez, é menos problemático. O PDV eu não acredito que dê para fazer isso. A gente vai ter que migrar aos poucos, sacou? Porque é muita coisa. Se eu pegasse o arquivo ali do Theo que ele gerou e botasse no PDV e apagasse o que já tem lá, nossa, eu ia passar muitos dias ajustando o que está quebrado, sacou? Então, teria que ser aos poucos mesmo para conseguir fazer, de fato. Ah, que massa. Valeu, entendi. Alice, Tem uma dúvida, Daniel. pode falar. Como é que faz para você, por exemplo, chamar um desses estilos que você gerou aí de cores no CSS ou no Starlet Component, por exemplo? Então, deixa eu mostrar aqui. Opa, cadê os... Aqui. Quando ele gera aqui, por exemplo, o do Android, ele tem esse colors.xml, né? Se eu abrir um projeto Android aqui qualquer, eu acho que eu fechei meu Android Studio porque, né, ele é pesado demais, né? Vou abrir aqui para mostrar. Ele vai ter um arquivo muito parecido com esse. E aí quando eu vou chamar, eu sempre vou chamar lá getColors, passo r.colors.o ID da cor. Então é assim que funciona na plataforma Android. Ele já tem essa estrutura de reconhecer que tem aquele arquivo de cores do XML e transformar isso em código acessível em runtime, né? Então se eu abrir aqui, por exemplo, main res, cadê? Velhos. Eu tenho aqui colors. Então é basicamente o mesmo arquivo que ele gerou ali, só que, obviamente, o do Zig, você pode perceber que, né, é gigante porque não tem padronização direito no PDV, né? Mas é exatamente esse arquivo que ele gerou. Então o que a gente faz é pegar esse arquivo aqui, copiar isso aqui, colar aqui. Se eu fizesse isso hoje, ia quebrar o aplicativo inteiro e eu ia ter que sair corrigindo, ele não ia nem fazer o build. E aí entra aquela conversa de fazer aos poucos e etc, né? Ia deletando as cores que a gente não usa, tal. Mas é assim, e no SAIS, eu conheço pouco de front, mas o que eu já vi é que é comum você ter as variáveis de cores e etc declaradas assim. Talvez alguém que seja de front aí possa falar melhor, ou até eu acessar aqui um projeto de front e procurar algo do gênero. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que vai ter mais no raiz, né? Cadê os fronts para me ajudar aí ao vivo? Logo size. Isso aqui vem de algum lugar. A gente vai descobrir agora. Tá. E aqui. Então, geralmente, os projetos de front têm arquivos muito parecidos, né, com aquele que ele gera. É uma coisa comum em arquivos em projetos de front-end. Então, seria o mesmo caso aqui. Pegar o que ele gerar para o... Nossa, eu fechei o do Theo. Pegar o que o Theo gera e colar aqui, sacou? E aí todo o projeto tem acesso a essas variáveis. Podem perguntar, viu, gente? Podem interromper aí, falar, fazer bagunça.
Acho que é um tópico interessante também depois é a forma do handoff, né? Acho que talvez um outro momento seja interessante, ou o Zusa, ou até a Bruna. A Bruna estava aí, não sei se ela está aqui ainda, mas ela trabalhou recentemente no handoff usando o Design System, e o processo de handoff ele muda muito, assim. Ali está presentinho. Se quiser, fala com a Julinha e Bruna, para dar um sponge tech sobre isso. É um bom caso. É muito diferente fazer um handoff usando o Design System do que não usando, né? Para o trabalho do designer, eu consigo ver que é bem diferente. Eu vi Léo passando por isso, eu vi Matheus passando por isso, eu vi Bruna passando por isso, e eu sei que, pelo menos no começo, o esforço para você tentar padronizar e componentizar no Figma, etc., é mais complicado, mas com o tempo em que os componentes já estão lá prontinhos, etc., passa a tender a ser um esquema meio quebra-cabeça, né? Me corrija se eu estiver errado aí, Bruno. Isso mesmo, foi um trabalho muito difícil descobrir como refazer isso e tal, mas depois que está definido, fica lindo fazer um handoff, tudo muito fácil e simples. No fim das contas, a ideia é deixar o time mais rápido e o desenvolvimento mais fácil, né? A meta do Design System é meio que essa.